Olá, povo de Deus! E se eu lhe dissesse que muitas das suas preocupações não precisam mais controlar sua vida? No Evangelho de hoje, Jesus nos revela o segredo da paz e mostra como vencer a ansiedade que tantas vezes rouba nossa alegria. Primeira leitura. Leitura do segundo livro das Crônicas. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus, por que transgredis os preceitos do Senhor? Isso não vos será de nenhum proveito, porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no à pedrada por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito e matou o seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele, para vingar o filho do sacerdote Joiada, e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim, conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus, há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Se seus filhos, porventura, abandonarem minha lei e deixarem de andar pelos caminhos da aliança, se pecando, violarem minhas justas prescrições, e se não obedecerem aos meus santos mandamentos, guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu, então, castigarei os seus crimes com a vara, com açoites e flagelos, punirei as suas culpas. Mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor, e nem hei de renegar o juramento que lhes fiz. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros?
Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. O segredo da paz. O Evangelho de hoje nos apresenta um dos ensinamentos mais profundos e libertadores de Jesus: a confiança absoluta na providência de Deus. Ao afirmar que ninguém pode servir a dois senhores, Jesus nos convida a examinar o lugar que Deus ocupa em nosso coração. Muitas vezes, sem perceber, colocamos nossa segurança nas riquezas, nos bens materiais, no sucesso ou em nossos próprios recursos. O dinheiro em si não é um mal, mas torna-se um senhor cruel quando passa a governar nossas escolhas, nossos pensamentos e nossos sonhos. Cristo nos recorda que o coração humano foi criado para pertencer inteiramente a Deus. Quando dividimos nossa lealdade entre o Senhor e as preocupações excessivas com as coisas materiais, acabamos perdendo a paz e a liberdade que somente Deus pode oferecer. Em seguida, Jesus dirige seu olhar para uma das maiores angústias da humanidade: a preocupação constante com o futuro. Quantas vezes gastamos nossas energias imaginando problemas que ainda nem aconteceram? Quantas noites são perdidas em ansiedade, medo e insegurança? O Senhor não ignora as necessidades humanas, nem despreza as dificuldades da vida. Pelo contrário, Ele sabe perfeitamente que precisamos de alimento, trabalho, moradia, saúde e sustento. No entanto, Jesus nos ensina que a preocupação excessiva não resolve os problemas nem acrescenta um único instante à nossa existência. Pelo contrário, ela rouba a alegria do presente e enfraquece nossa confiança naquele que cuida de nós com amor de Pai. Para ilustrar essa verdade, Jesus aponta para os pássaros do céu. Eles não acumulam riquezas, não fazem grandes reservas e não vivem dominados pela ansiedade. Mesmo assim, Deus os alimenta diariamente. O Senhor não está incentivando a preguiça ou a falta de responsabilidade, mas mostrando que a vida não depende exclusivamente dos esforços humanos. Existe uma ação amorosa de Deus sustentando toda a criação. Se o Pai cuida das aves, que são suas criaturas, quanto mais cuidará de nós, que somos seus filhos amados. Essa comparação revela o valor imenso que temos aos olhos de Deus. Muitas vezes, duvidamos desse amor quando enfrentamos dificuldades, mas Jesus nos lembra que nunca estamos abandonados. A imagem dos lírios do campo aprofunda ainda mais essa mensagem. Essas flores simples, que crescem silenciosamente sob os cuidados do Criador, possuem uma beleza que supera toda a riqueza e majestade do rei Salomão. Com isso, Jesus nos convida a contemplar a natureza e descobrir nela os sinais da providência divina. Deus cuida dos detalhes, das pequenas flores que vivem por pouco tempo e as reveste de beleza extraordinária. Se Ele age assim com a erva do campo, quanto mais não cuidará
de cada necessidade de seus filhos. O problema não está na falta de amor de Deus, mas na fragilidade de nossa fé, que muitas vezes se deixa dominar pelo medo, em vez de confiar na bondade do Senhor. Por fim, Jesus nos oferece o grande segredo para uma vida verdadeiramente feliz. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando colocamos Deus no centro de nossa existência, tudo o mais encontra seu devido lugar. Isso não significa que viveremos sem desafios ou sofrimentos, mas que enfrentaremos cada situação com a certeza de que Deus caminha conosco. O discípulo de Cristo é chamado a viver um dia de cada vez, confiando que o Pai já conhece suas necessidades e providenciará o que for necessário no momento oportuno. O Evangelho nos convida a abandonar a escravidão da ansiedade e a abraçar a serenidade da fé. Quem entrega sua vida nas mãos de Deus descobre que o amanhã pertence ao Senhor e que para cada dia basta a graça que Ele concede. E você, que ficou até o final, reze conosco a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.